Boa noite a todos. Todos bem-vindos. Bom, eu me propus falar de uma coisa que, estudando para essa palestra, eu descobri que eu não tenho. Eu gostaria que todos nós, nesse momento, pensássemos em paciência. Como você enxerga a paciência em você? Às vezes a gente pensa que é uma coisa assim, não, eu sou uma pessoa paciente, né? Mas até onde? O que me tira do equilíbrio? O que me deixa fora de mim? E nós temos isso 24 horas. Tudo que nos rodeia requer um pouquinho de paciência. Buscando no Evangelho, traz uma parte super curta do capítulo 9, que ele vem das bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, né? E esse espírito amigo, ele coloca, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormentais quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo e para a glória. Já Jesus já vai num ponto o mais difícil que nós temos, né? A gente, quando tem dor ou algum tipo de sofrimento, a gente quer que acabe logo. Ninguém gosta de sentir dor, né? Quem que gosta de sentir dor? Quem gosta de estar doente? Ninguém, né? Mas o que mais me chamou a atenção na questão da paciência foi quando eu cheguei nessa parte, que ele diz assim: no entanto, há um bem mais difícil, consequentemente bem mais louvável, que perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nosso sofrimento e colocar nossa paciência em prova. E às vezes é o que mais nos dá trabalho para manter a nossa paciência, o outro. As pessoas que Jesus coloca na nossa vida. Porque quando reencarnamos, esquecemos que pedimos esse outro na nossa vida, né? E daí são momentos que nós não temos tanta paciência assim. E daí, procurando algumas coisas a mais, eu encontrei que diz assim: paciência, aquele que conquistou a paciência conquistou a si mesmo. Aí a gente já vê que a gente não se conquistou ainda, né? Porque do momento em que eu me irrito ou algo me tira do meu equilíbrio, é porque eu não conquistei essa paciência ou conquistei a mim mesmo. O que significa a palavra paciência? Pode ser a junção de duas, paz e a ciência. Paz é geralmente definida como um estado de calma, tranquilidade, uma ausência de perturbação ou agitação. E daí ele tem aqui umas palavras em latim, que isso é para Dona Terezinha ou para o Senhor Bosco, porque eu não consigo pronunciá-las, mas ela se define a ausência da violência ou da guerra, a paz, né? E ciência, no sentido amplo, ciência refere-se a qualquer
conhecimento ou prática sistemática. Então, quando vamos para o lado ciência, é aquilo que conhecemos e praticamos, né? Quando passamos a nos conhecer realmente, aí começamos a trabalhar a paciência. Porque sempre algo nos tira do nosso eixo e nós resolvemos falar um monte de bobagem que logo de alguns minutos nós já não temos o mesmo sentimento quando soltamos tudo aquilo. E então, o que a gente tem que fazer? Precisamos trazer isso para nós, internalizar isso dentro de nós, essa paciência. Primeiro conosco, porque não sabemos tudo, não conhecemos tudo. E a primeira coisa é eu ter paciência comigo, até mesmo pela questão do meu crescimento. Enquanto eu estou nessa luta de aprender, se conhecer e conhecer os outros que estão ao meu redor, tudo requer paciência, porque nem todo mundo cresce igual. Um tem uma dificuldade maior, outro não entende da mesma forma. Vai ter que esperar muito tempo, usar várias formas para poder chegar nessa pessoa, aquilo que a gente deseja que ele melhore, né? Aí a gente lembra da história de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que ela orou por 30 anos para que Santo Agostinho melhorasse, se tornasse uma pessoa melhor. Aí a gente vê, ela tinha conquistado a paciência em si, porque ela não desistiu, ela continuou, ela foi fiel àquilo que ela queria que acontecesse. Isso sim é paciência. Porque às vezes nós fazemos o mínimo para nossa mudança mesmo, nem é do outro. Ah, mas isso aqui não dá certo. Não, já cansei, não vou continuar. Não falamos isso? Mal começamos uma coisa, às vezes achamos já que não vai dar certo e a gente desiste no meio do caminho. Falta de paciência, né? É ver aonde cabe isso para que eu consiga fazer essa mudança em mim. Porque tem pessoas que, nossa, ela já nasce com esse dom da paciência, né? Até você fala, a criatura faz tal coisa, já vou. Espera um pouco, né? Ele não tem pressa para fazer nada. Eu juro que eu estou tentando. Porque tudo para mim tem que estar no 220. Tudo na correria. E eu, quando comecei a estudar isso, eu falei assim, meu Deus, por que eu não dou um pouquinho de tempo para mim mesma? Eu também preciso entender o que está acontecendo. E tem coisa que você passa a fazer tão sem paciência que fica no automático. E daí você nem vê a beleza de você fazer aquilo que é tão rotineiro, mas você não aprecia. Você não aprecia aquilo por quê? Por falta de paciência. Falta de aguardar um pouquinho. E às vezes, para a gente alcançar essas maravilhas de Deus, de Jesus, que a gente pede tanto, tanto, tanto,
O que falta para a gente alcançar isso é a nossa paciência. E eu notei que é uma coisa complicada da gente tentar trazer isso na vida da gente. Principalmente nós, donas de casa, com filhos, e que trabalha fora, e que tem 1001 função, né? Mas já paramos para pensar que quando Deus dá o dom da gente ser mãe, ser pai, será que já não é um pouquinho para treinamento? É um treinamento para nós. Porque nós temos que esperar. Começamos lá os 9 meses, né? Para esperar, para ver a carinha do bebê que está vindo. E olha que 9 meses para quem está grávida vira uma eternidade. Você é aquela coisa, quero que isso aconteça logo. Mas Deus você fala assim, não, mas eu não quero que você nasça logo, antes do tempo também. Então é aquela luta da falta de paciência, mas também aquele cuidado, né? E a gente passa e a gente vê que daí os filhos têm toda aquela tormenta ali a andar, falar, tudo. E depois toda a adolescência que eles veem e a nossa falta de paciência é grande. Porque eles não vão entender a nossa vida do jeito que a gente está escrevendo, na nossa reguinha, porque cada um tem que aprender da sua forma. E nós temos que ter paciência, instruir, falar 1000 vezes se for preciso. Não faça isso. Amanhã repete, você diz de novo, não faça isso. E daí indo lá, já no final da vida, quando precisamos cuidar dos nossos entes queridos, nossos pais, nossos avós. Quando são lúcidos, estão bem de saúde, tudo bem. Eles aprendem também ter a paciência de ficar no silêncio deles. E quando precisamos cuidar de alguém que está doente, tem Alzheimer, será que nós se preparamos durante a nossa vida de filhos por 40, 50 anos para a gente cuidar desse familiar? Será que nós temos essa paciência de repetir às vezes 50 vezes do dia? Quem é você? Eu sou fulano de tal, mãe. Eu sou fulano de tal, pai. 5 minutos. Quem é você? Aonde você mora? E nós, nenhum de nós está escapo de passar por isso. E esse treino de paciência, nós temos que fazer ele no decorrer dessa parte jovem que nós temos na vida. Que ela é bastante longa, se pensarmos bem. Se pegarmos o Evangelho e entender um pouquinho a parte do que Jesus quis mostrar para nós. Às vezes, nós nos perdemos na vida de uma certa forma, e não é mal, não é por mal que isso acontece com a gente. Mas o nosso dia a dia nos coloca na correria do trabalho, família, compromissos e tudo, e a gente não para ver que vamos ter alguém que vai depender de nós. Alguém, né? E que eu tenho que me preparar também para ter paciência com os quais que vão me cuidar. Porque eu também preciso ter essa serenidade, que depois eu preciso
de alguém. E é tão bom a gente saber que quando a gente precisa de alguém e ela está do nosso lado, com todo o amor, com toda a paciência, cuidando da gente. Nós aqui que já passamos com avós doente, com pai, com mãe, a gente escuta sempre assim: nossa, eu estou te dando tanto trabalho. Claro que está dando trabalho. Seria muito mal eu dizer que não está dando trabalho. Claro que está dando trabalho. Dá trabalho. Só que a gente ama tanto que se fosse por fazer por muitos anos, a gente faria. E a gente treina essa paciência e esse amor porque nós somos dotados disso. Nós queremos amar aquele que está do nosso lado, que sabemos que ele está doente. E como a gente fica feliz quando ele se recupera? E se não recupera, vamos ter paciência com Deus. Aí é o momento aonde conquistamos a nossa paciência a si mesmo. Porque é compreender o limite de cada pessoa, o limite que Deus deu para cada um, até aonde ele devia chegar, até aonde devemos chegar. E nunca culpar a Deus pela nossa impaciência, pela nossa falta de tolerância com aquilo com que Deus dá para nós. Passamos agora, por esses dias atrás, o Jairo, trabalhador da casa, todos nós estávamos morrendo de medo, né? O que poderia acontecer com ele? E a família? Quanta coisa passou pela cabeça, mas a paciência de estar ali junto, cuidando, nos momentos que precisava, orando, se escondendo no banheiro para chorar, porque a gente faz isso. A gente precisa fazer isso, porque nós não estamos dotados de uma paciência de dizer, não, isso aí está tudo bem. Deus quer assim, e assim está tudo bem. Não está tudo bem. Porque nós somos frágeis. Nós tentamos trazer para dentro de nós que está tudo bem as coisas que estão acontecendo, mas a gente tenta se enganar, porque ainda não conhecemos a nós mesmos. Não temos paciência conosco. Não temos a paciência de errar e dizer, errei e vou começar tudo de novo. O começar de novo não quer dizer que você reprovou de ano e ter que fazer tudo de novo. Não é isso. É você ter a paciência de tentar fazer melhor. Não deu certo dessa primeira vez? Vou tentar fazer melhor. Isso é ter paciência. Isso é responder 50 vezes se for preciso. Para um avô, para uma avó, para um pai, para uma mãe. É levantar o bebê do chão quantas vezes for preciso, até ele aprender a andar. A mãe ansiosa a esperar os 9 meses para ver o rostinho do filho. Essas são as paciências mais grandes que a gente coloca, né? Porque quando olhamos em torno de nós mesmos, as paciências nossas são bem mais curtas conosco, né? Exigimos demais de nós e perdemos a beleza de viver. Essa semana
segunda ou terça, não lembro. Eu levanto sempre 5, 5:30 eu levanto. E tem um sabiá que canta todo dia numa árvore na frente da minha casa. E eu disse, cara, tu não precisa trabalhar, para que levantar 5:30? Vai dormir. Aí eu pensei, poxa, ele não tem nada a ver, o que ele tem de belo é cantar. Então vou lá na árvore da casa da Ana e vou cantar, né? E às vezes quantos anos esse sabiá cantou na frente da minha casa e eu, por falta de paciência, eu nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha visto. Às vezes esses estudos aqui fazem você mudar bastante coisa. E daí eu falei assim, poxa, hoje com a minha xícara de café, olhando pela porta, eu falei, olha só, 5:30 da manhã ele cantando, eu achei um absurdo, porque se eu não precisasse trabalhar, com certeza eu estaria dormindo, né? E daí eu falei, mas olha, eu nunca tinha visto isso. E muita coisa que a gente não vê e passa despercebido, porque você está na correria. Você engole uma xícara de café e um pedaço de pão e sai correndo, né? Você chega, você tem que cumprir aquela meta, então você tem que trabalhar e você não olha com paciência as outras coisas que tem ao redor. E é isso que nós precisamos treinar. Treinar, ter paciência, nos corrigir. Quando olhamos, nossa, estou atropelando tudo, porque eu sou assim, eu atropelo tudo. Coisa que era para fazer com 2, 3 horas, eu queria acabar com 1 hora, queria que estivesse pronto. Então, esse tipo de coisa, eu falo por mim, esse tipo de coisa que nós temos que procurar a mudar. Olhar mais para as outras coisas que tem ao nosso redor com um olhar diferente, com paciência. Ah, eu preciso meditar aquilo. Às vezes sim, porque se eu não tenho uma percepção boa de tudo que me rodeia, o importante é eu olhar e parar um tempo, sim, e pensar sobre o que está acontecendo. E eu tenho certeza que quando começarmos a praticar isso, a nossa saúde, a física vai mudar pouco, mas a mental vai mudar muito, porque aquela coisa acelerada na nossa cabeça, a gente vai começar a colocar pontos, vírgulas naquilo que a gente pensa, naquelas coisas que a gente quer. E a gente vai conseguir decidir coisas na nossa vida mais certeira. Vamos acertar mais do que às vezes fazer coisas não pensadas, que acabamos fazendo em família, no trabalho. Às vezes você até maltrata uma criança, que nem eu que trabalho numa escola, às vezes você acaba até maltratando uma criança que era uma coisa que você não queria fazer, você queria acolher, você queria abraçá-lo, você queria que ele chorasse no teu colo, que ele ficasse ali junto, mas aí você fala, não, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo. E às vezes essa criança, esse momento, era a única coisa que ele tinha naquela hora. Mas pela falta de paciência nossa, a gente passa batido, né? A gente não vê a dor dela, o que ela está sentindo naquele momento, pela nossa falta de paciência. A gente não enxerga além daquilo que somos a máquina, que precisa cumprir as 40 horas semanais, que precisa cumprir todas as tarefas que são dedicadas para nós. E se a gente conseguir conquistar a si mesmo,
a gente vai conseguir conciliar o nosso trabalho, o nosso acolhimento com as pessoas e conquistar tudo aquilo que a gente quer para nós e para os outros. Então seria isso que eu queria falar e muito obrigada a todos.